A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E a sexta-feira começou com um dia positivo para as negociações da soja lá em Chicago. A gente até imaginou que poderia ser o início de uma nova tendência para os preços, mas ao longo da sessão a gente viu que as coisas mudaram e daí fatores novos entraram nos argumentos que justificam essa virada de mercado. Por isso a gente convidou Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia, da Novo Rumo Commodities, para nos ajudar a entender que fatores novos, que nem são tão novos assim, né, Mário? O mercado já vinha discutindo sobre eles há algum tempo, mas eles chegaram hoje de forma aparentemente definitiva para o que vai acontecer daqui para frente com a demanda de soja lá nos Estados Unidos, e o Mário vai trazer para a gente mais detalhes sobre isso. Bem-vindo, meu amigo. Então, ajuda a gente a entender por que o mercado foi tão negativo hoje. Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, onde tivemos, de fato, uma sexta-feira mais uma vez vermelha. O início do pregão, ele tinha um corpo já negativo com as notícias climáticas, né? Nos últimos dias nós tivemos uma queda de preços provocado pela expectativa de chuvas e, de fato, elas vieram ocorrendo. Eu tive algumas recomendações em regiões de Nebraska, de Iowa, com até 75 milímetros de chuva, que foi bem maior do que o esperado para o início da semana. Illinois, Indiana, são também estados que estão no momento com bastante chuvas, e a previsão dos próximos 10 dias aumentaria a umidade suficiente para intimidar os moradores de Michigan e Missouri, dizendo que a possibilidade de enchentes é muito grande. Alguns cantos já estão, inclusive, chovendo bastante, a ponto de sinalizar esse aumento de umidade com enchentes nesse próximo final de semana. Portanto, as chuvas ao longo dessa semana, com um clima mais ameno, acabou proporcionando, de fato, uma derrocada de preços na Bolsa de Chicago, que, podendo ou não, querendo ou não e gostando ou não, nessa última semana nós tivemos uma perda de 4,3% para a soja. Entretanto, nas últimas 15 sessões, e esse é um dos motivos que eu acabo de sinalizar, acabou derrubando 16,15% só na cotação da soja. Portanto, o clima chuvoso, sim, é um fator determinante para uma derrubada de preços. Contudo, Alexander, a notícia nova que logo no início do pregão, logo após o pregão convencional, o Supremo Tribunal americano acabou derrubando a obrigatoriedade das usinas e a misturar o biodiesel no óleo diesel numa proporção que o mercado entendia como sendo um grande demandador e não só demandador da própria matéria-prima, como também de outros produtos, como o próprio milho, né? Mas voltando aqui no biodiesel, a desobrigação das usinas de misturar o biodiesel acaba, portanto, fazendo com que o mercado entenda que os estoques de passagem poderão ser um pouco maiores quando essas indústrias saírem do mercado, né? Então, essa desobrigação caiu como um peso muito grande no nosso mercado na Bolsa de Chicago e acabou derrubando só no pregão de hoje, percentualmente, 6% ao longo da notícia, fechando com 5% de baixa. E para deixar mais alusivo essa informação, eu quero transportar para você os seguintes valores. As últimas 15 sessões eu disse que a soja perdeu 16%, com os rumores e as notícias corretas sobre o clima. E sobre o óleo de soja, nesse mesmo período de 15 dias, Alexandre, nós perdemos 19,7%. Então, da última vez que nós conversamos, há uma semana e meia atrás, a previsão era mesmo de que tivéssemos alguma notícia relacionada à desobrigação de mistura de biodiesel
no diesel. Portanto, a notícia se confirmou e os preços estão muito em baixa, conforme eu acabo de relatar. Portanto, o peso da sessão de hoje, conforme sua pergunta original, é por conta do clima, assim, já conhecido por nós, e agora, principalmente, a notícia nova do mercado de biodiesel americano, Alexander. Isso, inclusive, justifica essa variação que a gente vê nos contratos, né? O julho, por exemplo, caiu 41 pontos, o novembro, que é a safra nova, caiu 22 pontos. Praticamente o dobro aí de queda para julho, o que justifica essa sua análise de que pode sobrar ou pode aumentar o estoque final de soja lá nos Estados Unidos. Agora, Mário, essa questão ou esse entendimento veio para ficar, ele vai continuar mexendo com o mercado? Alexander, eu creio que num curto prazo não temos muito o que discutir sobre essa notícia que tem um peso de baixa muito grande. No próximo dia 30, o relatório USDA, do Departamento de Agricultura americano, deverá indicar que os estoques de passagem da soja deverá ser da ordem de 21 milhões e 400 mil toneladas. Então, já é um estoque maior do que a última previsão. Se o mercado já entendia que, devido às chuvas, pudesse aumentar a área de planta, e isso também está já antecipadamente precificado na Bolsa de Chicago, e se esses números se confirmarem, ou seja, um aumento da área de plantio de soja, e também esses estoques de passagem maiores, e agora essa possível retração industrial por conta da desobrigação da mistura de biodiesel no óleo diesel, é possível, na minha imaginação, que teremos sim um estoque de passagem menor e isso acaba pressionando os valores para baixo. Mas não tem só notícias ruins, né? Vamos falar um pouco das notícias boas também, embora elas estejam presentes nos últimos, pelo menos de ontem para cá, impactando de alguma forma e reduzindo um pouco as perdas na Bolsa de Chicago. Os chineses voltaram às compras nos Estados Unidos. Nos últimos 2 pregões, não exatamente compras na Bolsa de Chicago. Vamos deixar a coisa bem mais clara aqui. O mercado rumorou que a Sinogreen, e eu comentei com você recentemente, que eles estariam no mercado novamente para compra possivelmente de 3 milhões de toneladas. Eles compraram 20 navios de soja essa noite e mais uns 18 na noite anterior, e isso deve dar mais ou menos 1 milhão e 200 mil toneladas, 1 milhão e 300 mil toneladas. Desse volume negociado no mercado físico, o governo americano acabou confirmando ao longo dessa semana 1 milhão e 180. Ou seja, de segunda-feira para cá, o governo americano confirmou. Os chineses compraram, de fato, nos Estados Unidos 1 milhão e 180 mil toneladas. E essa demanda deverá aumentar se, de fato, a Sinogreen venha confirmar o seu programa de compra para 1 milhão de toneladas para o seu estoque industrial e 2 milhões de toneladas para estoque governamental. Essas notícias, elas são conhecidas no mercado físico e também provavelmente dos participantes dos mercados futuros. E ela provavelmente trouxe uma importância de reduzir o impacto negativo e até começou em algum momento a reconstruir altas. Eu vou relembrá-lo aqui, Alexander, que ontem, depois de um pregão noturno bastante negativo e ao longo do início do pregão negativo em torno de 35 a 40 centavos, ele acabou fechando até em baixa, porém muito menor do que no início da sessão. Então, essa notícia que eu estou lhe passando, ela já está no mercado e teve seu impacto, sim, de demanda, impedindo um avanço, uma perda maior. E para finalizar a respeito da demanda chinesa, também já está marcado um encontro para a próxima semana na Itália de um secretário americano, do comércio americano, para um outro grupo de representantes chineses para retomar as negociações a respeito da fase 1 e 2 da comercialização entre americanos e chineses. Portanto, Alexander, depois desses valores que eu estou citando para você, que nos últimos 15 dias a perda fora bastante acentuada, em Chicago em torno de 16%, me parece que a demanda começa a tomar um pouco mais de volume. E se nesta semana já tivemos esses volumes negociados no mercado físico e reconhecido pelo Departamento de Agricultura americana, quiçá na próxima semana tenhamos a confirmação dessas outras compras assim nos Estados Unidos. Assim como também fora feito, embora em volumes mais modestos, aqui no Brasil. Os chineses compraram em torno de 3 a 4 barcos para embarques nos meses de setembro e outubro e mais uns 3 barcos na Argentina, porém para embarque nos meses de julho e agosto. Portanto,
meu sentimento é que a demanda, depois dessa queda acentuada na Bolsa de Chicago, está retomando, Alexander. Boa, Mário. Só para a gente deixar bem claro, essas compras chinesas, elas são específicas para a safra nova norte-americana, ou ela pode se voltar e se focar também para a safra atual, já que, teoricamente, a gente tem essa possibilidade de estoques maiores por lá, Mário? Uma boa pergunta. A colheita americana deverá começar ali por volta de setembro e outubro, e embora setembro seja bastante incipiente, né? Por isso que as compras dos chineses, elas foram para embarque aqui no Brasil e na Argentina. E esse maior volume negociado e confirmado pelos Estados Unidos é para embarque, sim, dentro dos meses de setembro e outubro, ou mais concentrado no mês de outubro, né? Então já atinge a safra nova, embora numa colheita inicial, mas com obrigação já de embarque nesse período. Então, entendo que eles estão levando a safra antiga e uma parte da nova, Alexander. Tá, dos dois lados aí tem demanda. Agora, Mário, e Brasil? Dentro dessa nova perspectiva, dessa nova tendência do mercado, o que vai acontecer com a gente aqui, Mário, com o produtor brasileiro? A nível brasileiro, eu continuo tendo algum receio de modificar o que nós já temos de conhecimento em termos primários, porque ao longo dessa semana, os prêmios para exportar produto brasileiro, eles estão estabilizados, como, por exemplo, 35 centavos para embarcar no mês de julho e 90 centavos para embarques no mês de agosto. Não me parecem números muito maiores do que vimos na semana passada, então a sua movimentação ela tem sido estabilizada. A julgar o movimento que já tivemos, né, ou que temos registrado de vendas de produto brasileiro, tanto para exportação quanto no mercado interno, mais de 3/4 da nossa safra já está comprometida. Para que haja uma nova rodada de vendas, eu penso que devemos ter uma vantagem. E esta vantagem, nesse primeiro momento, eu desconheço e vou tentar aqui colocar o meu ponto de vista. Diante do cenário cambial, hoje nós tivemos um menor preço negociado desde 14 de junho do ano passado, 2020. Portanto, os R$ 4,89, R$ 4,90 para cada dólar, acaba valorizando demasiadamente a moeda e impedindo a competitividade de produtos brasileiros no exterior, né? E só para frisar que nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, nós tivemos perdas acima de 9% na competição da moeda brasileira na exportação, ou seja, 9% de redução do preço da moeda. Isso coloca, né, e até vou voltar ali nos Estados Unidos, para poder dizer que isso coloca um impedimento para a venda de soja brasileira, porque esse volume que os Estados Unidos fizeram para os chineses representa 18 dólares mais barato do que a soja brasileira, se considerar produto CIF, ocidente, no porto japonês. Então, aparentemente, a soja brasileira, em função da sua moeda, acaba tirando a competição e ela fica cara em relação aos seus concorrentes. O caso do argentino, embora não tenha grandes volumes de venda, também a sua moeda favorece as suas exportações, né? Então, nesse momento, Alexander, eu penso que a nível de Brasil, a moeda é um impedimento para novas exportações. Pois não? Não, eu ia perguntar o seguinte, não temos a demanda de exportação, podemos contar com a demanda interna? Da mesma forma em que nós sofremos uma baixa hoje nos Estados Unidos por conta da desobrigação, ou pelo menos do menor movimento industrial na mistura de biodiesel no óleo diesel, também vem ocorrendo isso aqui no Brasil. No último encontro, eu volto a citar, e quando eu digo último encontro, eu quero dizer que na linha de tempo de uma semana nada mudou. Nós tivemos sim uma sinalização do governo que seria modificada uma mistura do atual 10% para 13% para o próximo leilão de biodiesel. No entanto, isso não foi oficializado, eu desconheço. E também desconheço aquele sinal que fora dado verbalizando que até 15% no final do ano seria possivelmente a mistura do biodiesel
para o óleo diesel. Entanto, isso não ocorreu oficialmente, então essa demanda está reduzida. Na maneira em que essa demanda fica reduzida por conta de um mercado que está pequeno, eu temo que os estoques de passagem que nós contamos no primeiro semestre seria menor do que sem esse mercado, com esse mercado de biodiesel. Uma vez que não temos a demanda, Alexander, é fácil de entender que os estoques do segundo semestre provavelmente serão maiores por falta de demanda do mercado de biodiesel. Portanto, se o efeito nos Estados Unidos for negativo por conta dessa mesma situação brasileira, eu acredito que não vamos encontrar, pelo menos num curto prazo, nenhuma demanda industrial para o mercado de biodiesel. Portanto, é possível que tenhamos ainda estoques pequenos, porém, atendendo suficientemente as indústrias para exportação e talvez não para o mercado interno, e, portanto, não vejo um momento de aceleração de preços ou procura por esse saldo de soja aqui no Brasil, e mantendo os preços atuais e olhando para os Estados Unidos. Se o óleo de soja subir por lá, ou a soja por outras razões que nós deixamos de comentar aqui, aí sim seria possível entender uma melhora de preços internamente. Do contrário, acho que vamos continuar a passos lentos no mercado interno, Alexander. Mas só para contextualizar, seria uma pressão negativa sobre os preços, a gente poderia ver uma pressão negativa sobre os preços, já que não haveria disputa por essa soja, ou está garantido pelo menos uma manutenção dos preços? Alta a gente já entendeu que vai ser mais difícil. A manutenção dos preços atuais, tanto para exportação quanto do mercado interno, já é conhecido e mantém a expectativa de demanda pequena por parte da indústria até o segundo semestre. Portanto, esse estoque atual, conhecido, provavelmente será destinado para o interno. E como a demanda interna ainda está pequena, provavelmente não há razão para aumento de preços internamente. O que eu quero considerar é que, se de fato o governo brasileiro, nos próximos dias, trouxer oficialmente que haverá uma mudança para um aumento de 10% para 13% ou para 15% na mistura do biodiesel no óleo diesel, aí sim a demanda industrial volta mais aquecida e vai comprar vai disputar esse saldo de soja que estará disponível no mercado. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu tenho em memória aqui, Alexander, uma maneira de pensar recentemente por conta dessa ação cambial negativa. Se eu estivesse do outro lado do balcão e com o mercado de câmbio caindo de 5,50, 5,60, quando nós vimos a questão de 60 dias atrás, e atualmente a 4,90, talvez essa gordura, Alexander, ela possa trazer para as tradings ou para quem estiver vendido em produto para exportação, a recompra desse produto e fazer a revenda do mercado interno. Vamos tentar pensar melhor? Uma vez que eu vendi a soja num preço muito mais caro lá fora e consigo comprar agora, trazendo ganho cambial para o Brasil, e revendendo esse produto internamente, eu posso recomprar em outro lugar, entregando um produto que estaria vendido antecipadamente. Portanto, eu só estaria trocando de posição e colocaria de volta essa mercadoria adquirida no Brasil para a própria indústria. Então, agora finalizando a ideia para ver se fica melhor o entendimento. Se o governo brasileiro aumentar a mistura para 13%, e o exportador que tem um compromisso para entrega no mês de setembro ou outubro, em algum lugar, ele pode fazer o achaute dessa exportação, revender esse grão no mercado interno e ainda assim comprar essa mercadoria em outra origem e entregar na Ásia, por exemplo. Então, eu penso que nesse momento, devido à ação cambial, é muito provável que nós tenhamos uma concorrência interna, embora com estoques menores, mas das próprias tradings ou dos próprios vendedores refazendo a sua posição de exportação. Se ficou alguma coisa por entender, me pergunte que eu vou tentar ajudar. Isso, na prática, significa mais oferta de soja no mercado. Afirmativo, é onde eu quis chegar. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que estrategicamente pode acontecer. Em algum momento, o que vale no negócio é business, né? É dinheiro. O que vale no negócio é o negócio. Então, se no momento a comercialização da exportação está lenta, porque nós não temos competitividade por conta da moeda, compra-se uma moeda novamente e se desfaz da exportação e procura uma outra origem. Vou citar aqui do ladinho, nosso país vizinho, Argentina, compra da Argentina e entrega na China, por exemplo.
né? Então, nosso estoque ele não está reduzido, ao contrário, ele volta para o mercado interno, aquele volume que estava separado para exportação, para um mercado industrial. Agora, se não tiver também esta sinalização do governo que haverá uma mudança no comportamento de mistura de biodiesel, aí nós não temos de fato como modificar uma tendência de mercado que se mostra no momento mais competitivo para o mercado interno devido à nossa moeda, ou olhar a competição dos nossos parceiros, dos nossos partners internacionais. É isso que eu enxergo no momento, Alexandre. Claríssimo, Mário, o que traz para a gente aquela dúvida de será que o preço vai melhorar então? Pouco provável com esse cenário se confirmando daqui para frente, né? Como eu gosto de dizer para você e para quem nos assiste, não é uma receita comercial. São as informações que eu coleto ao longo do meu dia a dia e eu divido com vocês para que cada um tire a sua própria conclusão. É muito negativo no momento um mercado internacional onde os preços caíram por fundamentos climáticos e oferta e demanda também, e acaba trazendo para nós, né, dúvidas em relação à tendência. Mas nós temos exatamente pesos diferentes. Os prêmios na exportação não modificaram, o câmbio modificou muito, porém contrário. A oferta está restrita, mas também não há uma demanda de momento que possa fazer a competição com esses estoques de passagem, porque foi retirado um mercado importante do brasileiro, que é o biodiesel, assim como também foi tirado recentemente nos Estados Unidos. Então as notícias ruins estão presentes, as boas também, e agora cada um tenta tirar proveito o melhor possível, acreditando na sua competência de montar uma estratégia comercial. Mas eu quero finalizar, antes de você me mandar embora, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: a nível gráfico na Bolsa de Chicago, nós estamos no menor patamar de preço desde meados do mês de abril. Portanto, os 12 dólares 60, 12 dólares 55 que estamos enxergando com base no mês de novembro, ele é um ponto de suporte. Talvez todas as notícias que citamos aqui, que já tenha criado o efeito negativo, derrubando o preço em torno de 16% nos últimos 30 dias, já comece de fato a trazer notícias agradáveis nos próximos encontros sobre uma demanda e que possa inspirar novamente os compradores para uma competência de preços maiores e, quem sabe, trazer notícias boas no próximo encontro, Alexandre. Boa, Mário. Vamos ficar aí com essa possibilidade também, então, para nossa próxima discussão. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um ótimo final de semana para você. Volte sempre, Mário. Um abraço, estar com você. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana aos amigos do Notícias Agrícolas. Valeu. Tá aí o Mário Mariano trazendo informações novas aí para o mercado e justificando essa queda mais acentuada nessa etapa final do pregão de hoje. Pregão que lá no início do dia começou positivo, tentando retomar aí a sua trajetória de alta, mas não deu conta disso não e acabou bem negativo, como a gente vai ver agora nas cotações de finalização do dia. Olha aí a soja para julho, 13 dólares e 29 centes por bushel, 41,5 pontos de queda. Agosto, 13 dólares e 2 centes por bushel, 31 pontos mais 25 de baixa. Novembro, 12 dólares e 69 centes por bushel, menos 22 de baixa. E o janeiro, 12 dólares e 73 centes por bushel, menos 22,25 de queda. Vamos ver o milho para julho, 6 dólares e 36 centes por bushel, 16 pontos mais 75 de baixa. Setembro, 5 dólares e 30 centes por bushel, 19 de queda. Dezembro, 5 dólares e 19, queda de 16 pontos mais 75. E o março de 2022, 5 dólares e 26 centes por bushel, 17 pontos de baixa. E para finalizar, o trigo. Para julho, 6 dólares e 37 centes por bushel, 14 pontos mais 25 de queda. Setembro, 6 dólares e 40 centes por bushel, 11,25 de baixa. Dezembro, 6,48, caindo 10 pontos e meio. E março de 2022, 6 dólares e 54, queda de 10 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado bastante ruim, portanto, lá nos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, tanto para soja quanto para milho e trigo também. A gente agradece muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.